Segundo pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta sexta, a corrupção se tornou o principal problema do Brasil, segundo a população. Ao todo, 59,5% dos entrevistados citaram os esquemas, seguido da criminalidade e tráfico de drogas. A economia e a inflação também apareceram como problemas que preocupam os brasileiros. A corrupção subiu 13 pontos percentuais em relação ao estudo de abril, muito por conta desse esquema revelado no INSS. Na pesquisa anterior, a criminalidade era considerada o principal fator, o principal problema dos brasileiros. Você, Mota, começar essa rodada de análises com você. Corrupção voltou ao top 1, primeira colocação desse ranking dos principais problemas do Brasil, segundo a percepção do brasileiro. Eu vejo essas pesquisas com muita reticência, vocês sabem disso, né? Eu também vejo essas discussões sobre corrupção muitas vezes como uma simples distração, para que a gente fique atacando um problema abstrato, etéreo, e não trate dos problemas concretos que estão na frente da gente. Desde que eu me entendo por gente, o Brasil combate a corrupção. Teve presidente que se elegeu como o combatedor da corrupção, né? A minha aposta é que essa pesquisa, esse resultado, é o efeito do escândalo do INSS. A opinião da população é fortemente influenciada pelas manchetes. A gente está vindo aí de mais de um mês, onde todo dia as manchetes são sobre o INSS. Se as manchetes desse mês passado tivessem sido sobre assaltos, sequestros e estupros, a preocupação maior das pessoas ia ser com a segurança pública. Mas como as manchetes são sobre o INSS, isso é que está na cabeça das pessoas. Mas a gente não pode deixar de perceber uma coisa. Primeiro lugar da pesquisa, como maior preocupação, corrupção. O segundo lugar é segurança pública, crime. Mas, meus amigos, corrupção é uma forma de crime. Não existe uma corrupção que não seja crime, por sua própria definição. Então, na verdade, a preocupação maior do brasileiro é o crime. Tanto o crime violento, que nos espera nas ruas, com revólver, com faca, quanto o crime de colarinho branco, que nos espera em todo tipo de armadilha a todos os momentos da nossa vida. Pois é, não, e corrobora com essa tese do Mota que, em terceiro lugar, tráfico de drogas. Olha que curioso, né? Corrupção, criminalidade e tráfico de drogas. Criminalidade e tráfico de drogas poderiam estar, inclusive, no mesmo patamar. Vai lá, Mota. Não, é só para ver, para você, um excelente ponto, Caneto, como a forma com a qual você faz a pergunta, sem dúvida, influencia na resposta, né? Porque se você separa corrupção, tráfico de drogas e criminalidade, não faz sentido. Eu não li a metodologia, nem sei se a gente tem essa informação, mas me parece, porque como tem informações soltas, díspares e dados poderiam ser conectados no mesmo item, me parece que ela não foi estimulada. Não tem uma lista que o camarada ticou ali, entendeu? Então ele soltava a informação. Qual é o maior problema para você? Aí ele falava o que vinha na cabeça. Mas enfim, você, Dávila, o que te chama a atenção dessa pesquisa? O que a gente precisa considerar? Corrupção no topo da lista. Penelope, a pesquisa traz 3 itens de preocupação: a corrupção, a segurança pública e a economia. E, no fundo, são as 3 coisas que tiram o sono do brasileiro. A economia tira o sono porque a inflação está comendo o dinheiro das pessoas que todo dia tem que sair às compras e comprar serviços ou bens ou comida e ver os preços subindo. A outra coisa na economia que está tirando o sono é a inadimplência. Metade dos brasileiros está endividado até a cabeça e não consegue dormir à noite porque não sabe como vai pagar a dívida. Então, primeira coisa, bolso. Segunda coisa, violência. Justamente, crime. E o que crime tem a ver? Com o que a gente sempre discute nos Pingos nos Is. Impunidade. Total impunidade. Isso é o maior fomentador de crime. E depois a corrupção, que, como bem lembrou o Mota, é roubo. Mas nesse caso é roubo do Estado. Então o cidadão é roubado na rua por criminoso, é roubado pelo Estado, e quando vai ao supermercado ou comprar serviço, não consegue comprar, porque o dinheiro está sendo corroído pela
inflação, e inflação é fruto da irresponsabilidade fiscal, e não consegue pagar suas dívidas por causa da irresponsabilidade fiscal que faz a taxa de juros subir. Ou seja, o cidadão é vítima de criminosos, sejam instalados no governo ou andando livremente pelas ruas. Pois é, estamos repercutindo uma pesquisa que foi realizada e a pergunta feita para aqueles que participaram desse levantamento, desse estudo, dessa amostragem, qual é o principal problema do Brasil, o principal problema do país. Na primeira colocação, corrupção, mas aparecem na sequência, Beraldo, criminalidade, tráfico de drogas, economia, inflação. Dá para a gente destacar esses três grupos, né? Corrupção, crime do colarinho branco, insegurança e também o problema que envolve o bolso do brasileiro, né? Situação econômica ruim. Pois é, e aí acabou, né, Candidato? Porque demonstra que não tem absolutamente nada indo bem no Brasil. O governo conseguiu, apesar da sua tradição populista, conseguiu desagradar todos os brasileiros nos itens principais, né? Problemas que o governo sempre disse que vinha resolver uma série de angústias da população brasileira, mas, na verdade, essas angústias estão muito maiores hoje. O governo focou em vender uma narrativa de que a angústia do brasileiro era com a democracia, que o brasileiro estava muito preocupado com a democracia, que ele precisava de salvadores da democracia, que como é que o brasileiro vai viver sem democracia, que precisamos da democracia, e democracia para lá, e democracia para cá, e democracia virou desculpa para tudo e não fizeram nada. Essas pessoas que já passaram pela administração federal, foram pegas com a boca na botija, se envolveram em escândalos de corrupção, elas estão de volta dando as cartas. Não tinha como dar bom, como se diz no popular, deu ruim. Mas o deu ruim era esperado, só tinha como dar ruim. A criminalidade, ao mesmo tempo, num governo que quer vender a história de que a polícia é o problema, que a polícia é violenta, que a polícia prende bandido porque ele é preto, pobre, favelado. Aliás, ontem tivemos um exemplo disso com a prisão desse marginal chamado MC Pose, seja lá qual for o nome verdadeiro dele. Aí a esquerda toda se manifestando como se ele fosse uma vítima da polícia. Não. Crime não se combate com um SUSP, com um serviço universal de segurança pública, não. Crime se combate fortalecendo a polícia, dando autonomia para os governadores e para as polícias, mudando essa vocação do Poder Judiciário para colocar marginal e criminoso na rua. Aliás, teve um rapaz atropelou, matou um jovem recém-casado na sua lua de mel, fugiu, não prestou socorro, fugiu. Aí se apresentou, 11 dias depois, a justiça já está liberando ele da cadeia. Quer dizer, nem fugir de um homicídio, acusação de homicídio doloso, porque ele estava em excesso de velocidade, nem fugir de um homicídio no Brasil mantém a pessoa em cana. Então, não há como conter essa epidemia de criminalidade e, obviamente, tem muita gente se beneficiando dessa criminalidade. Aliás, eu acho muito bonito, Caniato, ver reportagens, especialistas, a Anvisa, falando mal do cigarro eletrônico, mas não falam a palavra desse cigarro contrabandeado que vem aos milhões do Paraguai, que hoje mais se vende cigarro contrabandeado no Brasil do que cigarro produzido pelas empresas instaladas e oficiais. Sabe-se lá o que tem dentro desse cigarro. E aí não, mas o objetivo é falar contra o cigarro, o tal do vape. Ora, essas pessoas têm que tratar do problema que está matando a população, que é fumar essa porcariada que vem contrabandeada do Paraguai. E aí a economia, Caniato, é o país do café trancado à chave no mercado. É o mercado com medo do café ser roubado. Não há mais poder de compra no Brasil. A esmola que o governo acostumou a população a receber através desses programas sociais que não terminam nunca,
que nunca permitem que a população volte a ter uma vida digna e próspera, eles vão vivendo de esmola. E o trabalhador que paga a esmola, paga o prejuízo do aposentado, paga todo o custo dessa ineficiência, ele não consegue mais dar conta de tanta despesa. Tudo subiu. Tudo sobe no Brasil. A avaliação da agência Moody's em relação ao Brasil cai, é óbvio. Mas o governo sai aí. É só assistir. O Dávila lembrou aqui. É só assistir os discursos. O presidente dizendo que ele é Deus, ele é enviado de Deus para levar água para o sertão. Então, realmente, Caniato, é um mundo paralelo que se vive, mas no mundo real é esse desastre que a gente está vendo. Pois é, claro que a gente está tratando de alguns aspectos e a percepção da população brasileira em relação às principais dificuldades do país. Agradecer muito Carlos Virgílio, Jason Correia Santos dizendo que confia mais no Datamota, Cícero Soares de Brito também enviando mensagens aqui. Nós somos bem transparentes, tá? Tem elogio, mas também tem críticas. O Alexandre Silva, viu, Dávila, disse o seguinte: não gostou dos comentários de vocês e disse que a economia do Brasil cresceu 1,4% no primeiro trimestre. E aí ele disse para vocês: vão se informar. Alexandre, deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, esse crescimento que teve agora foi por causa do agronegócio, uma coisa pontual. Mas eu quero pegar, o governo gosta de falar muito sobre o crescimento do ano passado, o crescimento grande, a economia está crescendo. Ué, agora eu vou explicar para você uma coisa. Quando a economia cresce, porque o governo dá aumento, principalmente para a base de funcionário público, sem aumentar a produtividade, sabe o que acontece, Alexandre? É um crescimento fake, porque vira inflação. Crescimento econômico bom é quando tem ganho de produtividade, aí sim é repartido em todo mundo. Agora, se eu aumento a massa salarial, que nem o governo fez, não pegou, por exemplo, a indexação do salário mínimo e deu um repasse muito acima da inflação para tudo que é funcionário público, você despeja dinheiro na economia, a produtividade não cresce e vira inflação. Então, crescimento anabolizado por injeção de dinheiro público, que não tem crescimento de produtividade, é crescimento ruim, não faz bem. E é por isso que a população está aí mostrando nas pesquisas a insatisfação com a economia com duas coisas, fruto de péssimo governo, que é inflação e aumento da taxa de juro. Aumento da taxa de juro, aí o Beraldo acabou de contar aqui as agências derrubando o rating do Brasil, porque vê que nós não somos capazes de pagar as nossas dívidas. Ou seja, crescimento com crescimento da inflação e do endividamento, porque produtividade não cresce, é crescimento fake, Alexandre. Ele agradeceu aqui, viu, Dávila? Falou, valeu, Caniato, e aquele joinha. Valeu, Alexandre, obrigado pela audiência. A gente segue aqui monitorando os principais assuntos do dia. Deixa eu só passar para o Mota, para a gente passar a régua em relação a essa pesquisa que foi realizada. Mota, você trouxe muito bem que alguns tópicos poderiam ser aglutinados porque eles fazem parte da mesma cesta de problemas do brasileiro. Agora, vocês indicavam há alguns programas que dois temas ou dois problemas devem dominar os debates, principalmente nas próximas eleições. Problemas relacionados à economia e também segurança pública. Você mantém essa sua percepção, Mota? Você acha que essa questão que envolve corrupção, uma agenda anticorrupção, mudanças na justiça, por exemplo, você acha que isso pode ganhar corpo ou não? Você continua apostando que ações na área de segurança pública e também na economia devem dominar os debates para 26? Eu incluo essa questão da corrupção no grupo de assuntos de segurança pública, de criminalidade. Esse é o melhor termo, é esse. Combate à criminalidade. O Brasil está mergulhado numa crise de criminalidade. Uma das formas, um dos tipos de crime é a extorsão, são os golpes, as fraudes, os desvios de dinheiro. Isso não é uma questão separada do resto da criminalidade. O sujeito que pega uma arma e vai no assalto assaltar alguém, ele é tão culpado quanto aquele sujeito de colarinho branco que arruma 3, 4 comparsas, faz contatos de alto nível, paga suborno e monta um esquema de desconto de indevido, de fraude. É crime. Um assalto é crime e a fraude é crime.
A gente tem que parar de olhar para a corrupção como se fosse uma coisa para ser debatida, para ser... nós temos que votar melhor para não eleger corruptos. Nada disso. Esquece isso. A melhor forma de combater a corrupção é a mesma forma de combater o assalto, é a mesma forma de combater a violência sexual. Punição dura, cadeia. Lembrem o que aconteceu com Bernie Madoff, que cometeu aquele escândalo nos Estados Unidos, um escândalo minúsculo comparado com os que acontecem aqui no Brasil. Pegou quase 200 anos de cadeia, morreu na prisão. Aqui ele teria ficado 1 ano, 2 anos preso, depois teria saído porque era idoso, porque tinha problema de saúde. Então a gente tem que aprender a punir os criminosos. Essa é a única forma de combater o crime. Não adianta criar leis mais elaboradas, criar grupos de discussão, criar campanhas, manifestação, nada disso adianta. O que adianta para combater o crime, tanto o crime violento quanto o crime de colarinho branco, é punição dura. É isso que o Brasil precisa.